Bom dia, graça e paz. Hoje é um dia muito gostoso, domingo de manhã, todo mundo aqui, domingo de jogo mais tarde. E temos mais um motivo para se alegrar nesse dia. Hoje nós temos conosco os nossos missionários, a Paulinha, o Edinho, a Melissa, a Sabrina. E como nós temos muitos rostinhos novos aqui na igreja, Paulinha é de casa. Cresceu aqui nesses bancos, entendeu o seu chamado aqui nesses bancos, mas a gente tem muitos rostinhos novos aqui, né, que não os conhecem. Então, eu queria convidar a família toda para subir aqui, rapidinho, para todo mundo conhecer vocês, para a gente orar para vocês e para vocês usarem esse tempo aí que vocês têm para nos contar como está sendo lá na França. Nossos queridos já serviram lá na África, serviram um tempo no Mali, serviram um tempo em Burkina Faso e hoje estão lá na França falando das boas novas do Evangelho, né? E aí a gente pensa em França, a gente pensa em nosso país de primeiro mundo, Europa, né? Mas que desafio é servir em um país onde as pessoas são tão abastadas, são tão cheias de si que acham que não precisam de um Deus. E o Evangelho precisa chegar lá também. E é isso que eles têm feito. Então, agora a gente vai agradecer pela vida de vocês, vamos interceder por vocês e dar esse tempo aí para vocês falarem um pouco com a gente, tá bom? Eu vou pedir para quem puder e se sentir à vontade para isso, vamos levantar um pouquinho mais, estenda suas mãos aqui para essa família, esteja lembrando deles nas suas orações, nos cultos devocionais de vocês em casa. Não deixe de orar, interceder pelos nossos missionários. Não deixem de pedir ao Senhor para que vocês também façam parte do que Ele tem feito nesse mundo. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor nos chamou e o Senhor primeiro nos amou. Muito obrigada. Nesse momento nós queremos te agradecer também por essa família, Pai, que entendeu tão cedo o teu chamado e simplesmente obedeceu aquilo que era a tua vontade para a vida deles, Senhor. Te agradecemos pela vida do Edinho, da Paulinha, da Melissa e da Sabrina. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem encaminhado os seus passos, o Senhor tem aberto caminhos, Deus, onde humanamente falando, Deus, nós falaríamos que é impossível chegar. Mas eles têm chegado, Senhor, porque o Senhor tem estado com eles, o Senhor tem direcionado e o Senhor tem provido aquilo que eles precisam, Pai. Te agradecemos pela vida deles e te suplicamos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue direcionando e para que onde quer que o Senhor os mande, Pai, que eles continuem sendo luz e sal para as nações. Em nome de Jesus, usa esse tempo, Pai, para que a tua igreja, Senhor, seja edificada pelo testemunho de vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Olá, paz do Senhor. Vir aqui para a Central sempre é uma mistura de emoções no meu coração, porque há 33 anos atrás, eu já fazia parte dessa igreja e houve uma conferência missionária aqui. E a Barbara Burns, ela é uma missióloga americana, estadunidense, ela explicou da necessidade da evangelização mundial. Ela explicou Lucas 10:2, que diz que orai para que o Senhor da Seara envie trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos. Eu entendi naquela época e eu senti no coração o desejo de ser missionária. Eu tinha apenas 15 anos, ainda era o pastor Shinobu, o pastor Marcos, que estavam aqui. A Dirleia, minha professora de escola dominical ali atrás. Eu sempre lembro muito dela, ela ensinou a Bíblia muito firmemente, fielmente e de uma maneira bem equilibrada, que é o que hoje nós fazemos com as crianças e os adolescentes. Então, obrigado por ter servido o Senhor, Dirley. Que o Senhor continue te dando saúde e para a glória dele. Então, eu fico emocionada porque quando eu comecei os meus passos na obra missionária, eu não imaginava o que o Senhor ia fazer. Então, eu queria dizer para vocês que vocês, às vezes, hoje, sentem algo para ouvir do Senhor, para fazer ou para trabalhar na igreja. Às vezes é passar uma vassourinha, e a gente não tem noção de como Deus vai ser glorificado nas atitudes nas quais Ele nos chama para fazer.
Desculpa pela língua, faz 24 horas que a gente voltou. A gente ainda não teve tempo de acostumar com falar o português o tempo todo. Mas está sendo muito bom, está sendo bom ouvir o louvor brasileiro. Obrigado pela equipe de louvor, faz muito bem, porque por mais que uma igreja seja animada na França, não é animado, assim como aqui. Então faz bem para o coração da gente, e tudo que é bom assim no Brasil, a gente tem muita saudade. Então a gente está se sentindo muito bem acolhido e agradeço aí. Então vou fazer rapidinho, ela está aí. Vocês viram ali uma bandejinha com sal e luz, né? Queria fazer surpresa, mas não deu não. Então em Mateus 5,13, Jesus estava falando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não serve mais para salgar, ele se torna insípido. Uma palavra mais fácil para a criança entender? Inútil, sem sentido, só serve para ser pisado, né? Então é muito forte, né? A gente pensar assim, nossa, se eu não estou servindo para salgar, para fazer diferença, eu acho que eu não estou servindo para muita coisa. É bem forte, né? Essas palavras de Jesus. E ele falou também que nós éramos luz do mundo e que a luz devia ser vista, colocada ali no alto, para que seja vista por todos e que as pessoas glorifiquem o Pai de nos ver. Jesus não estava falando, olha, sejam perfeitos, vocês vão conseguir, vocês nunca mais vão pecar. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre o compromisso que a gente tem que ter saindo daqui em continuar louvando Ele, com as nossas atitudes, com o que a gente faz. E essa igreja tem abençoado a gente já há muitos anos. Desde que a gente foi para a África, a gente trabalhou 5 anos em Burkina Faso, 2 anos no Mali, 1 ano no Paraguai, perderam para a França ontem. A gente estava dividido ontem. E aí, a gente trabalhou em 5 países, contando o Brasil, e essa igreja está andando com a gente financeiramente, em oração, há todos esses anos. Então, gente, isso não acontece por passe de mágica. É fidelidade, é constância. Então, muito obrigado. Nós estávamos no Mali, teve uma guerra, a gente foi deslocado para a França e ali o Senhor nos mostrou um campo muito árido, a gente acabou ficando. Faz 14 anos que nós estamos na França, já faz bastante tempo, né? As meninas estão com 25 e 21, né? Então... E aí a gente está trabalhando com uma parceria com a Missão Antioquia, que vocês estão vendo ali, de cima, que é ali no Vale da Bênção, e com a APEC da França. Então, quem conhece a APEC, levanta a mão, por favor. Ai, que bênção. Quem não conhece, gente, vão conhecer que a PEC tem um ministério com criança e com adolescente de ensinar a Bíblia de um jeito equilibrado. E aqui no Brasil precisa muito disso. Porque tem muita teologia que vai e vem, as pessoas falam o que elas querem, não tem certeza se aquilo é da palavra ou não, e está ensinando as crianças. E o problema é que se a gente ensina as crianças que querem seguir Jesus com uma teologia errada, ele vai crescer tendo uma visão errada de quem é Deus, de quem é Jesus, de como ele pode servir. É grave. Lembra que quando Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus? Ele falou, não impeça. Aqui no louvor, o louvor estava ótimo, gente. Tinha tudo a ver com o que a gente vai falar. Bom, claro, deve ser intencional, mas legal. E aí ele estava falando, a gente não pode impedir alguém de vir para Cristo. E a gente tem como impedir ensinando de um jeito errado. Se a gente ensina errado, a gente está impedindo a criança de enxergar Deus como Ele é exatamente. Então a APEC ela é bem comprometida com o equilíbrio teológico de todo o material que ela produz. Tanto aqui como nos 198 países onde ela está presente. Não, amor, é mais, né? Cadê o Edinho? Ah, tá ali. É mais, né, do que 198. Só tem um país que a APEC não está presente, gente. Quem sabe? Quem sabe ficar quieto aí, Mel e Bina. Coreia do Norte. É o único que ainda não tem. Ainda. Porque vamos chegar lá. Quando a gente chegou na França, foi um clima pós-guerra e a gente ouviu uma frase assim. A França é o cemitério dos missionários. Eles vêm, eles ficam no máximo 5 anos e eles vão embora. A gente ouviu aquilo, meu filho, aqui é Brasil. Aqui, espero que seja Hexa, se não for, mas aqui é Brasil. Aí a gente falou, peraí, vamos orar, aqui não tem, né? Não é possível um negócio desse. Pela glória de Jesus faz 14 anos, então já passou da frase, né?
Vamos ver. Mas isso, gente, não acontece porque a gente está ali sozinho. Tem 1, 2, 3, 4 igrejas aqui no Brasil que segura a corda para a gente ficar lá. Para a gente ter uma vida decente, poder ter equilíbrio emocional, psicológico para ensinar. Então, isso não acontece por passe de mágica, é uma parceria. É a igreja, a missão e o nosso trabalho. Então, mais uma vez, Deus abençoe a vida de vocês por serem tão fiéis com a gente, tá bom? Então, a gente ficou lá, pode passar. Bom, eu estou aqui com um negocinho, peraí que eu vou tentar passar. Deu? Nossa, gente, estou olhando meu computador por causa das notas, peraí. Então, assim, aí tem um pedacinho do cenário religioso na França hoje, que está vivendo uma mudança em 2 áreas. Primeiro, a França nunca teve tantas pessoas agnósticas e ateias como hoje. Então, a nação sempre foi católica, cristã, religiões romanas antes de Cristo e tudo. E hoje, entre 51% e 53%, ateu ou agnóstico. Então, esse é o grande inimigo da fé cristã ali hoje. Porque eles são indiferentes e eles não precisam de fé, de pensar em Deus. Então, todos os nossos amigos e as pessoas com as quais nós trabalhamos, a maioria deles são agnósticos e ateus. Significa, para mim, isso não significa nada. Ateu é Deus não existe. E agnóstico, eu não sei, mas também não quero saber, tenho raiva de quem sabe. É bem assim. Católicos estão entre 29% e 32%. Atenção. Nessa porcentagem, é maioria nominal. Tá? É pessoa que fala, eu sou católica, eu fui batizada quando era criança. E é só. Então, é quase ali, puxando para ali para cima. Mas você crê em Deus? Não. A esposa de um dos pastores numa igreja lá, ela não acreditava em Deus. E muçulmanos são 10%, está com um leve crescimento, mais por causa da demografia do que por pregação, ao contrário do que se possa pensar por causa de ataques terroristas. Os muçulmanos na França, eles são pacíficos, eles não são terroristas, acontecem coisas isoladas, mas isso não é uma ameaça para a fé cristã ali na França, tá? Isso pode se pensar, mas não é. A maior ameaça está ali em cima, vocês estão vendo, né? Que é o ateísmo. E os protestantes e os evangélicos, inclusive, estão crescendo. A gente passou de 1% para 1,6% nos últimos 14 anos. Glória a Deus. Já é bênção, gente. E muitas desse crescimento vem da população africana que está migrando, né? Não sei se é migrando que fala, para a França, porque a França colonizou muito país africano. E esses africanos são crentes. Então, Deus tem sustentado a igreja francesa por causa dos imigrantes também. Então, a gente fica muito feliz com a imigração. A gente ama de ver o que Deus faz, né? Através disso. E ali, num outro pouquinho, tem judeus, tem budista. Só que mesmo ali em cima, os agnósticos, eles têm uma certa superstição, misticismo. Então, eu tenho uma grande amiga, muito boa amiga, que é ateia. Ela não crê. E a gente teve um debate recentemente, correndo, que a gente corre junto, e ela falou, mas por que vocês têm que falar de Jesus? Por que vocês têm que mostrar? Fica para vocês aí na casa de vocês. Eu falei, porque é tudo de bom e a gente quer compartilhar. Igual você me chama para correr porque você gosta de correr, eu te falo de Jesus. Ela, não tem nada a ver essa comparação. Mas não tem problema, a gente vai se entendendo ali porque a gente se ama muito, se tolera muito e respeita muito uma outra. E aí ela falou para mim uma vez, uma amiga dela estava quase morrendo, ela me liga e fala, pode orar, porque você que tem fé, mas ela é ateia. Então, a gente vai vendo, né, até onde que Deus faz as coisas. Nós temos uma visão ali com a APEC, o Evangelho de Jesus para a próxima geração. Gostei muito do irmão que orou aqui pelas crianças e mostrou, as crianças são o hoje. E se a igreja entende que a criança, quando ela crê em Jesus, ela se converte. A Bíblia não fala que criança não se converte. A gente fala, não, tem que esperar crescer para ver se é isso mesmo. Comecem a tratar as crianças que creem em Jesus como crianças convertidas. Isso é a identidade deles. Eles precisam ali
entender que eles fazem parte de um plano de Deus ali no mundo. Então, a nossa visão é alcançar a próxima geração. Quem pode ler esse versículo bem alto para mim? Nossa, eu dei uma de formadora lá no nosso curso. Queijo, está mandando eu parar? Não, mas faz só 10 minutos. Então a gente trabalha com 3 pilares para organizar o trabalho, porque como tem muita coisa para ser feito e poucos obreiros, a gente organizou em 3 pilares. O primeiro, a gente transmite a visão de evangelização de crianças. Isso significa o quê? Sistematicamente, um domingo a gente está na nossa igreja e no outro domingo a gente está em alguma igreja da nossa região. Tem 111 na nossa região, então tem muitas que a gente não conseguiu visitar ainda. Só que quando a gente chega lá, eles não conhecem a gente, nem a PEC. E francês é desconfiado. Uma cultura muito desconfiada. E, diferente daqui que a gente, bacana, cara, bora lá, tal. Todo mundo assim, sorridente. Isso é muito bom também, de voltar e ver o sorriso, a simpatia. Eles são desconfiados. Então, você chega lá e fala, olha, a gente é da PEC, a gente produz material, a gente produz evangelização de criança. Eles estão lá, quem é você? E aí demora um pouquinho. Entre essas, tem igrejas, por exemplo, que a gente apresenta um projeto de evangelização de crianças. A igreja se reuniu com o conselho. 3 semanas depois, decidiu que não iam fazer, porque talvez as crianças iam estragar o material da igreja. Realidade. E uma outra, essa aí que ele está pregando, essa outra não deixava de jeito nenhum falar. Não, você vem e fica aí sentadinho. Mas Deus está fazendo a obra, porque ultimamente o pastor dessa igreja e a esposa fizeram o curso de pedagogia cristã com a gente e deram a palavra para o Edinho, e agora eles querem que a gente treine todos os monitores de criança da igreja deles. Então, uma igreja que era fechada. Deus faz a obra, né? Deus está fazendo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Estou falando que é Deus que fez, né? Redundância. Então, passei aqui. Nossa outra parte é a evangelização. Então, a gente faz clubes, que a gente chama. É reunião para evangelizar criança. De tudo quanto é tema, diferente. Quando teve os Jogos Olímpicos, em 2024, foi? Jogos Olímpicos? A gente foi lá para Paris, a gente fez evangelização em termos de Jogos Olímpicos. Então, a gente inventa um monte de coisa. Literalmente, a gente inventa. E a nossa equipe também produz material. Então, a gente, por exemplo, criou agora um material sobre a compaixão de Jesus. Então, tem todo um material para fazer uma tarde inteira sobre esse tema com as crianças. Coisa de qualidade mesmo, e demora um tempinho para criar, né? Mas aí o que a gente preza com essas atividades é o ensino bíblico bem baseado, para a criança cresça com uma boa base, sabendo que ela é cristã. A criança precisa compreender que ela faz parte de um plano global de Deus. Que ela não é assim, ela vem só na igreja, eu sou boazinha, eu obedeço a minha mãe. Não é sobre isso. É sobre entender o plano global de Deus, o evangelho, a natureza pecaminosa, a redenção em Cristo, a santificação durante toda a vida. Então é um processo, é coisa bem pesada, sabe? É alimento sólido que a gente quer dar para as crianças convertidas. Então, no meio dessas que vocês viram aqui, tem criança convertida e tem criança não convertida. Eles estão vindo, os dois, na igreja. Como aqui provavelmente tenha também. Pessoas que ainda não são nascidas de novo e outras que são. Nós não sabemos. E porque a gente não sabe, a gente precisa evangelizar, mesmo quem vem na igreja. E no nosso caso, até na França, as crianças não vêm na igreja, porque, imagina, 1,6%. Ninguém levanta de manhã para vir no culto, nenhuma família. Então, se a gente não fizer alguma coisa para ir até eles, vamos ficar esperando, né? Como muitas igrejas fazem. Eu estou correndo, amor, falta quanto tempo? 1 minuto. Oxe. Ai, gente, desculpa. Quem que está rindo aí, que nem doido? A gente faz o outro pilar, o terceiro, mais importante não, cada um tem a sua importância, são os cursos que a gente dá. Porque nesses cursos de pedagogia cristã, tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3, a gente ensina como ensinar a Bíblia para a criança. Como ensinar doutrina, para que ele não tenha dúvida da salvação um dia, para que quando ele cai no pecado, ele vai saber como reagir.
Ele vai saber que o amor de Deus continua, precisa ser ensinado para ter essa base forte. Quando vocês veem aquelas crianças de terrorismo que são treinados para a guerra, por que eles são tão eficazes? Porque eles foram treinados, eles aprenderam desde pequenininho, aquilo é a identidade deles. Então, a gente precisa encarar o ensino das crianças dessa maneira, como Jesus falou, não impeça. Porque se você fizer cair um desses pequenos, é melhor que te jogassem no mar com um negócio ali na perna. Então, a gente forma as pessoas para que eles ensinem corretamente as crianças. Então, as formações, gente, é um jeito de multiplicar, né, o que a gente faz. Porque ali agora, por exemplo, a gente está acompanhando umas 50 pessoas que se formaram com a gente. Não é porque eles fizeram curso que eles já são expertos. Precisa acompanhar. Então, a gente vai lá, vai ver como é que eles vão fazer um evangelismo. Olha aqui, você falou isso, é melhor não falar. Coisas assim. A gente tem que acompanhar eles para encorajar. Nesse meio caminho, alguns desistem. Outros descobrem que não é o ministério deles. Então, é trabalho de formiguinha, tá, queridos? E aí, por último, a gente tem esses desafios, que o maior é a secularização, como eu falei para vocês. É o maior desafio. Toda expressão pública de fé é mal vista. Porque a fé é uma coisa de âmbito privado. Não sei se posso falar isso. Então, é muito mal visto quando a gente tenta compartilhar a nossa fé. Então, passa muito pela amizade, pelo tempo. Mas como a gente já está lá há muitos anos, as pessoas conhecem o ministério e o jeito da gente e respeitam. E uma das coisas que a gente faz, que é muito legal, é que eles veem nossas filhas também. Não gosto muito de expor elas, porque elas são adultas, vivem a vida delas como elas querem, mas elas são crianças que, para eles, filhos de cristãos são gente que tem a lavagem cerebral, que vão ser gente meio boba. E eles veem nossas filhas brilhando. Então, eles falam, nossa, mas o que é isso, né? Brasil, eu não sei o quê. Não que elas não errem, gente, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando dessa coisa de ter a própria identidade cristã, além de ter sido com os pais. Então, é uma grande alegria para a gente, né, Mel e Bina? Mamãe ama vocês, viu? E aí eu preciso que vocês orem, a gente precisa que vocês orem por mais evangelismo de criança, porque as pessoas têm medo. Quando a gente faz a formação e fala, vamos fazer um evangelismo na sua casa. Nossa, mas e se acontecer alguma coisa? E se meus vizinhos não gostarem de mim, vão achar que eu sou testemunha de Jeová? E não, porque eles odeiam os testemunhos de Jeová. Sim, porque eles incomodam, né? E aí as pessoas têm medo disso. Então, as pessoas ficam com medo de fazer a atividade de evangelismo. A gente tem que ficar orando para cair cadeias. Mais igrejas com visões, a gente vai visitar outras aí para a volta às aulas em setembro para o ano que vem. A gente já tem planejado as visitas para que essas igrejas aceitem de receber curso, de serem formados e para que mais missionários sejam levantados. Toda vez que a gente vem no Brasil, tem gente que vem falar, ai, Deus está me chamando, mas nunca apareceram. Já faz 14 anos. Não tem nenhum brasileiro que apareceu lá para ajudar a gente. Bom, eu espero. Eu sei que tem outras coisas que é difícil, é caro, é complicado. Mas, gente, se Deus chamar vocês aí, né? Vai commencer avec le bonjour. E aí pode dar certo, né? Estudar um pouquinho francês. Então, a gente não dá conta. Precisamos muito de oração de vocês, porque pela oração essas coisas podem ser transformadas. Tá bom? Pronto, amor. Terminei. Vou deixar vocês com o homem mais charmoso do mundo. Ok. Obrigado mais uma vez estar com vocês. E como a Paula falou, é a primeira igreja que a gente está visitando. Então, para o português nosso vir na cabeça, assim, entrar, demora um pouco a frase. E toda vez que a gente chega no Brasil, a primeira igreja que a gente vê é a Batista. E sempre a gente chora. Então, sempre a gente chora de saudade, de emoção de estar aqui vendo os irmãos, reconhecer. E além disso, eu achei a minha Bíblia, essa Bíblia branca, e foi quando nós casamos nessa igreja, e o pastor da época, né, e eles então nos deram essa Bíblia no nosso casamento aqui. Eu também achei muito importante trazê-la hoje aqui, estar lendo com vocês, falando da importância dessa caminhada,
que a gente tem tido com vocês, né? É um prazer rever os irmãos, alguns mais antigos, outros mais novos que a gente não conhece. Que Deus abençoe sua vida, um grande prazer rever alguns amigos do futebol, do esporte. E uma coisa que eu mais tenho sentido aqui, que todo mundo está com medo da equipe da França. Todo mundo fala isso no avião, já estavam falando isso. Chegando no Brasil, falam, a França está com uma equipe muito forte. Eu falo assim, está com um time muito forte. Mas, vamos ver, o jogo ontem foi muito difícil, mas vamos ver, né? Só Deus sabe sobre isso. Estão com ótimos jogadores. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês o livro de Atos, capítulo 10. E Atos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 48, ele está falando aqui sobre algo que aconteceu em uma família, ali na época dos apóstolos. E a gente vê assim a graça de Deus, aquela graça que salva além de todas as barreiras que possam vir. A graça de Deus, ela salva, ela rompe as barreiras, ela quebra as barreiras, ela destrói as muralhas, ela destrói as falsas teologias, os falsos pensamentos. E nesse texto, ele é maravilhoso, porque é a primeira família que se converte, é a primeira vez que os apóstolos vão pregar no meio dos gentios, ou seja, os não-judeus. Mas Deus, para fazer essa obra maravilhosa no meio dos estrangeiros, no meio dessa família, Deus também teve que moer, quebrar o coração de Pedro, dar uma visão, falar com ele também. E nessa história tem tantas verdades bíblicas aqui, que às vezes nos mostra, a minha teologia está correta, o meu pensamento de missões está correto, o que eu faço para a obra de Deus está correto, o que está correto, o que eu estou fazendo. Então tem muitas verdades aqui muito boas, maravilhosas. E eu não vou ler porque a gente vai estar acompanhando, eu vou estar falando um pouco sobre isso. Aqui a gente vê que esse homem Cornélio, que está na cidade de Cesareia, que é uma cidade política do Império Romano, e ele era então o chefe ali, ele era o capitão dessa corte chamada romana, onde ele comandava 100 soldados romanos, e estava ali em Cesareia. Cesareia também era uma cidade que foi dado o nome de Cesareia por causa de César. Isso foi um século antes de Cristo. E a Bíblia fala assim que esse homem também, o Cornélio, que era um oficial muito, muito respeitado também pelas pessoas e mesmo pelos judeus, ele era respeitado. E a Bíblia diz aqui também que ele era um homem piedoso, justo e temente a Deus. Homem piedoso, justo e temente a Deus. Versículo 1 e versículo 22. Que orava continuamente a Deus. Ele orava continuamente a Deus. Isso quer dizer às 9 da manhã, às 3 da tarde, às 9, a meio-dia e às 3 da tarde. Que ele fazia esmolas, ele dava esmolas para as pessoas, ele era generoso. Ele não era circuncidado, porque ele não era judeu, ele não era circuncidado, mas ele podia entrar nas sinagogas e assistir ali a reunião, ele ouvia a mensagem, ele podia participar, mas ele não era circuncidado, mas ele tinha essa autoridade de poder participar nas sinagogas e escutar as escrituras sagradas do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ele era um homem bom, que praticava boas obras. Toda a sua família temia a Deus e estava próximo do reino de Deus. Escute bem, estava próximo do reino de Deus. Um homem religioso, mas ainda não salvo. Tinha um coração sincero,
mas era necessário um passo a mais para receber a alegria da salvação. E também alguém que lhe anunciasse Cristo. E quem é essa pessoa? Pedro. No momento da sua oração diária, por volta das 15 horas, que ele estava ali orando, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele, falou com ele assim: olha, o Senhor, o anjo veio anunciar, falou assim: as suas orações e a sua generosidade foram ouvidas por Deus. Deus ouviu a sua generosidade, as suas orações, Deus ouviu. O cara nem crente era. Ele estava no caminho, mas ainda não chegou. E o anjo lhe disse que mandasse, e ele fala assim: olha, eu vim aqui para trazer uma mensagem. Manda alguém até a cidade de Jope. Chegando lá, vocês vão na casa de Simão, o curtidor, e nessa casa tem um outro Simão, o Simão Pedro. Chama ele e manda ele vir para cá, porque ele tem algo para falar para você. Então o anjo, ele deu as instruções corretas para esse homem, falando assim: ó, você vai lá no tal lugar, na tal rua, próximo do mar, naquela casa, que é o curtidor, que é o trabalha nisso, é desse jeito que você faz, é lá que você vai encontrar tal pessoa e ele tem que vir aqui, em Cesareia. O anjo falou isso. A Bíblia diz: o Senhor ouviu as orações de Cornélio, pois ele era o Deus que responde às orações. O Salmo 145, versículo 17 e 18 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e misericordioso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Falando dessa oração, o pastor, talvez vocês conheçam, Augusto Nicodemos, ele fala sobre a oração, a importância da oração. Ele diz assim: a oração é para os fracos, e por isso que eu oro. A oração é para os fracos, e é por isso que eu oro. E olhando esse pastor, Augusto Nicodemos, a gente tem que ter respeito pelos ensinamentos teológicos que ele tem, conhecimento, os livros que ele escreveu, muitas outras coisas, o testemunho que ele dá. Um homem desse falar da oração, então quem somos nós? Nós temos que orar. E esse homem, essa frase, ela mostra para nós que nós somos fracos, mas nós não temos que ter vergonha de falar que nós somos fracos para Deus e pedir a ajuda de Deus em todo momento que nós passamos. Orar é falar com Deus, orar para falar da nossa fraqueza, orar pedindo a conversão de alguém para acontecer alguma coisa, é orar e falar com esse Deus. E nós vemos então que Cornélio era um homem de oração. E durante esse momento de oração, ele foi visitado por um mensageiro celestial e recebeu uma revelação sobrenatural. Algo celestial, algo sobrenatural. Um homem, como eu falei, que nem crente era ainda, que estava nos processos da salvação, mas ainda não tinha chegado até isso. A Bíblia diz que logo que o anjo partiu, foi embora, ele chamou os servos dele, um soldado e 2 servos, explicou para eles a visão que ele teve e falou assim: ó, vai rápido para lá e traz esse homem. A Bíblia diz que no lendemain, no dia seguinte, no dia seguinte, eles foram para lá, chegaram, foram até essa cidade. E essa cidade era mais ou menos 50 quilômetros de distância e tinham que andar. Eram quase 2 dias de andando, caminhando. 2 dias para chegar lá, com a visão e obedecendo a Cornélio. E eles então foram. E nesse meio termo aí também, aí o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que estava em Jope, e era por volta de meio-dia, estava com fome. E ele falou assim: bom, está na hora de comer, mas enquanto estão preparando a comida, eu vou subir lá no terraço, vou estar orando, vou estar buscando a Deus.
E a Bíblia diz que naquele momento que ele estava ali orando, enquanto estavam preparando a comida, ele que caiu em êxtase, no versículo 10, diz que ele caiu em êxtase. Mas o que é esse êxtase? Ele está lá orando, daqui a pouco, pum, êxtase, começa a ter uma visão. Começa a ter uma visão. Isso é como você está, essa visão é como você está acordado. Daqui a pouco parece que você dorme, você fecha o olho e vem aquela visão e você está assim maravilhado. Daqui a pouco você acorda, você fala, mas isso é verdade, isso não é? O que é isso? Esse é esse êxtase, essa é a visão que ele teve ali desse momento, né? Essa visão e essa visão diz que descia um lençol do céu, amarrado nas 4 pontas, e dentro desse lençol tinha vários animais, né? Esses animais quadrúpedes, répteis e aves. E aí, de novo que ele viu descendo isso, uma voz veio e falou a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, ele ficou surpreso, porque ele falou assim, matar esses bichos aí, tem bicho aí que a gente não come. A nossa lei mosaica, a gente não pode comer isso. Não pode. Pedro falou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura ou contaminada. Não vou tocar nisso, Deus. Não vou, eu estou obedecendo às escrituras do Antigo Testamento. Ele obedecia Levítico 11. Mas pela segunda vez, a Bíblia diz que a voz falou a Pedro, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Pedro tinha que falar várias vezes para ele, senão não vai obedecer. A gente conhece ele. Pedro é assim. Tem que falar, depois tem que falar, depois tem que falar de novo. E Deus fala com ele aqui de novo 3 vezes. E aí, Pedro, entendeu, meu filho? Entendeu ou não entendeu? Aí, a Bíblia diz então que os elementos foram subindo. E ele então ficou ali surpreso com essa visão, meditando naquela visão, tentando compreender qual era o significado daquela visão. Imaginando também a voz que falou com ele, mas ele sabia que era Deus, porque essa era algo sobrenatural. E aí a Bíblia fala ainda que enquanto ele estava refletindo, os 3 homens ali enviados por Cornélio chegou em Jope, chegou na porta da casa onde ele estava. Imagina, não tinha rua tal, número tal, ou CEP tal, a rua, não era assim. Tinha que ficar perguntando de casa em casa, onde que mora tal pessoa. E acharam a casa do Simão Curtidor, bateram na porta. E Pedro então está lá, na sua reflexão, pensando. Aí o Espírito Santo vem e fala Pedro, para ele, que ele devia descer e ver esses 3 homens. E fala assim, que Deus que enviou esses 3 homens. Deus ainda fala assim para Pedro, escuta bem, filho, meu filho, escuta. Foi eu que enviei eles, tá? Então obedeça. Porque Pedro, obedecendo a lei mosaica, ele não podia ter comunhão com os não-judeus. Ele não podia andar com eles, não podia estar com eles. Ele não podia acolher eles dentro de uma casa que nem era dele. Pedro foi convidado para estar numa casa que nem dele é. E depois chega mais 3 homens ali que não são judeus. E ele vai chamar eles para entrar na casa ainda, para ficar com eles. E Deus fala assim, foi eu que enviei. Essa é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós ficamos tanto tempo na igreja e a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tudo é relativo. Não tá bom, isso é sempre assim. Tudo está desse jeito. Sabe que não pode fazer aquilo, ela fala, mas não tem problema, a gente vai fazendo, vai empurrando com a barriga, vai dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho ali. Mas essa sensibilidade de ouvir a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus fala assim, alguma coisa está errada, eu tenho que mudar.
E naquele momento ali ele estava tão sensível à visão, à revelação de Deus e à palavra de Deus. Onde você está hoje com respeito à sensibilidade de Deus na tua vida? Quando Deus fala com você, você sabe que é errado, mas você faz o que é errado e não obedece a Deus. Quantas vezes Deus já te exortou, te falou alguma coisa para você fazer, sensibilidade do Espírito de Deus, e você deixou de lado? Não, a vida está corrida. A vida está corrida, a gente tem que fazer logo. Eu tenho que ver meu celular rápido. Eu tenho que fazer isso rápido. Eu tenho que fazer a minha vida mais rápido. E esse momento de ser sensível para a palavra de Deus, temor do Senhor, respeito, orar, buscar a Deus, muitos perderam. Porque hoje a internet tem tomado muito mais conta da nossa vida. O celular, as coisas da vida, o trabalho, os filhos, a esposa, o esposo. Isso acontece. Mas a sensibilidade a gente tem que ter ainda, irmão e irmã. Tempo com Deus. Fechar a porta do quarto, tempo com Deus. Trabalho, você tem todo o tempo. Arrumar o carro, você tem todo o tempo. Limpar a casa, você tem todo o tempo. A gente tem tanta coisa para fazer e nós estamos perdendo a sensibilidade com Deus. Que o Senhor possa nos acordar e nos mostrar alguma coisa sobre isso. E Deus então vem e fala para ele nesse sentido. Que esses homens estavam ali, que foi Deus que enviou e que ele deveria recebê-los. Então, a Bíblia diz que eles foram, que Pedro foi lá, acolheu eles, recebeu-eles dentro de casa e no outro dia eles foram para essa caminhada de 2 dias mais ou menos para chegar lá. O que vai acontecer, meu irmão, minha irmã, nessa missão transcultural? O que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer. Pedro não sabe. Pedro sabe somente que a revelação que teve dos 3 homens, que explicaram o que foi, que ele tinha que ir lá na casa de um Cornélio e falar de Deus. Ele falou, o que eu vou falar? Como que vai ser? Não sabia nada. Mas ele obedeceu e a Bíblia diz que ele foi com 6 outros judeus até essa cidade. Viagem cansativa, eles foram. A Bíblia diz que quando eles chegaram ali, Cornélio se prostrou ali diante dele para adorar. E Pedro falou, não tem que me adorar. Não tem que me adorar, eu não sou aqui para adorar não. Eu vim aqui para obedecer a Deus, eu estou aqui para isso. E a Bíblia diz que esse homem tinha convidado os familiares dele para vir na casa dele. Chamou os vizinhos para vir escutar. Eu não sei quantas pessoas tinham naquela casa. Talvez tinha 20, 30 pessoas. Gente, 30 pessoas, imagine isso é maravilhoso na França. Às vezes quando você arruma uma família, você já está feliz. Falei, mas 30 pessoas, 4, 5 famílias, Jesus, isso daí é um sonho. E ali então está acontecendo isso, ele vai, acontece, e a Bíblia diz ainda que aí Cornélio explica qual que é a visão que ele teve e por que ele mandou chamar Pedro. Aí veio e a Bíblia então diz que Pedro começou a explicar sobre Jesus. E está aí no versículo do 34, vai falando, vai chegando. Eu estou pulando aqui para a gente ir mais rápido, tá, gente? Eu sei que vocês estão com fome, vocês querem ver o jogo do Brasil, eu sei. E esse homem ele fala, agora nós estamos aqui atentos para ouvir o que você tem para falar de Deus. Olha que maravilhoso. Nós estamos aqui atentos para ouvir o que você tem que falar de Deus para nós. Eles não sabiam nada. Nada de Deus. Gente, isso daí é maravilhoso. Como missionários, nós tivemos muito privilégio de entrar em lugares que ninguém sabia nada de Jesus. Nada de Jesus. Mesmo ali na França, nós tivemos ali nas Olimpíadas, nós estávamos num bairro muçulmano e nós estávamos falando para as crianças de Jesus. A gente falou assim, Jesus morreu na cruz. O quê? Ele morreu? Mas por que ele morreu? Morreu na cruz. Mas na cruz por quê? Mas o que é isso? É verdade? E muitos que nós vamos falar para Jesus assim, muitas crianças não sabem nada de Jesus. Muitas famílias não sabem nada de Jesus.
Uma outra criança que nós estávamos falando de Jesus, que ele morreu, ele falava assim: sério? Ele morreu? Na cruz? Mas como que era essa cruz? Como que era o prego? Assim, não tem nada, nenhuma noção, nada. Você fala assim, meu Deus. E Deus dá uma alegria no nosso coração, mas um amor. E lá a gente começa a falar esse amor de Jesus para essas crianças, para essas pessoas. Assim, algo maravilhoso. E a gente vai vendo isso. Aí então Pedro começa a falar e acontece tudo ali. E a Bíblia diz que o momento que ele está falando, o Espírito Santo vem e desce sobre todas as pessoas ali. Algo maravilhoso. Algo que aconteceu no Pentecostes, capítulo 2, ali Atos 2, aconteceu ali em Atos 10. O Espírito Santo veio, eles começaram a falar em línguas, adorando e glorificando a Deus. Adorando e glorificando a Deus. Por quê? A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. E olhando para toda essa graça de Deus, irmão, algumas coisas importantes que nós temos que ver é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não escolheu você porque você é bonitinho, ou porque você não tem cabelo, ou porque você usa bigode, ou porque você é São Paulino. A obra é grande. A obra é muito... Imagina os palmeirenses. Só Jesus mesmo. É graça sobre graça. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama todas as pessoas. Ele morreu por todas. Ele morreu por você. Ele morreu crucificado ali para perdoar os teus pecados, para mudar a tua vida, para transformar. Porque ele falou assim, ó, você não vale nada. Você não é nada. Deus, ele faz isso, você cai no chão, você é morto. Deus fecha o olho, já era para você e para mim. Não é verdade? Mas a graça de Deus, que é maravilhosa, olhou para você e falou assim, olha, eu amo esse rapaz. Mesmo que ele é palmeirense. Mesmo que ele é São Paulino. Mesmo que ele é francês. Não importa quem ele é, eu amo. Não importa a cultura, a família dele, onde ele nasceu, onde ele cresceu. Não importa a educação dele, a cor da sua pele, a sua cultura de inteligência, se ele é inteligente ou não, se ele estudou ou não, se ele é pobre ou não, se ele é rico ou não, se ele é prostituta ou não, se ele foi viciado em droga ou não, não importa, não importa. Jesus ama a todos, ele não faz acepção de pessoas, ele veio para morrer na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, e ele fez isso por esse homem, e esse homem que estava indo por um caminho, mas ainda não chegou. Esse homem que estava próximo, buscava Deus, mas ainda não tinha a revelação completa de Deus. Quem sabe tem pessoas aqui hoje que é igual você. Você gosta de vir na igreja de vez em quando. Quem sabe você lê a Bíblia de vez em quando. Quem sabe você ora de vez em quando. Quem sabe você tem uma vida assim, que você, não, eu vou na igreja. Não, eu leio a Bíblia, mas ainda não se converteu. Ainda não bebeu a água da vida, que é Jesus. Ainda não recebeu a regeneração, o novo nascimento. Quem sabe você está aqui, você está quase para chegar na porta, mas ainda não chegou, ainda não entrou. Eu quero te dizer, Jesus te ama, Ele quer que você passe essa porta logo. Que você aceite Ele como seu Senhor e Salvador 100% e ande com Ele. Pare de andar no pecado. Para de fazer coisa errada. Saia dessa vida. Muita gente, eu já sou batizado, já estou na igreja faz 20 anos, mas ainda não se converteu. Uma coisa é certa, na França não tem tido conversões. Sabe quantos nós batizamos agora nesse último ano? 0 pessoa. É difícil, mas quando um se converte, ele se converte mesmo. A gente vê o resultado. Porque tem que deixar toda a família, deixar a rejeição, as pessoas tirando sarro. Aí ele se converte mesmo, ele quer Jesus. E nós temos visto alguns jovens que nós temos acompanhado. Eu me converti faz 2 anos, eu falo, meu Deus, que alegria, 2 anos. Ele está com sede de Deus.
Gente, a gente fala com eles, a gente fala assim, aquela sede, fome de Deus, fala, tem prazer de falar com ele. Tudo que você fala, ele está comendo, está alimentando. Porque Jesus ama a todos, e Jesus ama Cornélio e essa família. E Deus ama você do jeito que você é. Mas por favor, dê o último passo. Aceite a Jesus realmente na sua vida, como Senhor e Salvador. A segunda coisa que nós vamos aqui também, que a responsabilidade de anunciar as boas novas, ela pertence aos crentes fiéis. Nós estamos aqui nessa história, a gente viu que foi um anjo, que Deus enviou um anjo para vir falar para Cornélio. E ele fala assim para Cornélio, Cornélio, as suas orações foram ouvidas, a tua generosidade foi ouvida, você ajuda os pobres, mas no entanto, Cornélio, olha, você precisa fazer um negócio muito importante. Você tem que enviar alguém lá em Jope, lá em Sorocaba. Tem que mandar alguém lá em Sorocaba, ele tem que ir a pé até Sorocaba. Vamos dizer Sorocaba, quem conhece Sorocaba? Vai lá, caminhar, encontrar o tal do Pedro e trazer ele aqui. É isso. Ele deu a coisa certa, tal casa, como que é assim que você tem que fazer. Ele deu as instruções corretas para Cornélio. Mas a minha pergunta é, mas por que o anjo não anunciou o evangelho para Cornélio? Por que o anjo mesmo não falou de Jesus para ele? Por que o anjo mesmo não podia ir lá chamar Simão e falar para ele vir ali em Cesareia? O anjo podia fazer isso, não é verdade? Ele vai mais rápido do que a gente. Vai assim, já está lá. Nós temos que andar 50 quilômetros. O anjo, pá, bufo. Ei, Cornélio, ei, Pedro. É mais rápido. Cornélio, Pedro. Aqui, terminou, Pedro, agora vai. Deus poderia ter feito isso. Mas não, Deus não age desse jeito, porque Deus ele mostra que a responsabilidade de anunciar Jesus pertence aos servos fiéis. A responsabilidade de anunciar as boas novas de Jesus pertence aos servos fiéis, não aos anjos. Não a Miguel, a Gabriel, mas ao João, a Marta, a Maria, a Pedro, Edinho, Paula, você, servo fiel. É nós que temos essa responsabilidade de ir. É duro, tem que andar 50 quilômetros, mas eu vou. Por respeito, para responder o que Deus tem e o que Deus quer fazer na vida desse homem, que Deus vai transformar, que a gente não sabe. Isso é o evangelho, a responsabilidade pertence aos filhos de Deus. Irmãos, imagine, nós estamos aqui orando para a conversão dos povos e das nações. Deus podia enviar um anjo em cada nação, em cada língua, lá na tribo indígena, lá na África, na Ásia, manda um anjo lá que fala essa língua, manda um anjo que fala essa língua, manda outro anjo que fala essa língua, o outro anjo que fala essa língua. Deus podia fazer tudo em menos de 24 horas. Muitas etnias, muitos povos podiam se converter com um anjo. Por que Deus não faz isso? Porque não é a responsabilidade dos anjos, mas é a tua e a minha e a de Pedro evangelizar. É dele. Foi Pedro que teve que ir. Eu e a minha família tivemos que ir. Você tem que talvez atravessar a tua rua, o teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade, algum lugar onde Deus te envia. O anjo não vai vir. É você e eu. Essa é a responsabilidade que Deus deixa para nós. E eu quero exortar vocês nessa manhã dizendo isso. Você é responsável de anunciar as boas novas desse Jesus maravilhoso que perdoa os pecados e que veio para nos salvar. E nós vemos ainda algo maravilhoso que aconteceu aqui. Eu tenho tempo ainda, tá me mostrando. Algo maravilhoso que nós vemos aqui é a ação dupla do Espírito Santo nesse trabalho. A ação dupla aqui que nós vemos em Pedro. Como foi que Deus falou com Pedro? Por meio de uma visão. Esse lençol. Meu Deus, o que tem a ver esse lençol? Um lençol descendo com o animal. Um lençol descendo com o animal, mostrando para ele.
E Deus, por meio do Espírito Santo, fala: Pedro, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Mas era difícil para Pedro entender isso, porque ele tinha a teologia dele. Ele tinha a teologia dele. A minha teologia é: eu não posso comer os animais. A minha teologia é: eu não posso falar com os não-judeus. A minha teologia é: eu não posso ficar com os não-judeus. Eu não posso entrar na casa de um não-judeu. A minha teologia era essa. Mas Deus vem e fala assim: ó, quebra a tua teologia e me obedece agora. Quebra o teu pensamento e me obedece. Quebra tudo isso, deixa isso e me obedece e faz o que eu quero te fazer. É isso. Deus então fala com ele, fala para quebrar isso, mostra para ele assim, ó, seja humilde e me obedeça agora. É isso que ele teve que fazer. E é duro para nós, como pastores, como os líderes, como teólogos, muitas vezes, a gente tem uma teologia nossa, e quando vem algo contra a nossa teologia, você fica assim: ai Deus, será que é? Para mim foi muito duro. A gente está numa África, depois a gente chega numa Europa. Numa África, quando você prega numa igreja africana, você conta mais histórias, testemunhos, muita dança, muito povo feliz. Quando você começa a falar da Bíblia, o povo está dormindo. Porque ele não tem muita assim, concentração para estar estudando realmente a Bíblia, mas são contos, são história. Eles aprendem a Bíblia através de danças, de músicas. Eles aprendem a Bíblia através de cânticos assim. Chega numa Europa, ali é teologia. Você começa a contar história, o povo fala: escuta, eu quero Bíblia, não quero história. Não quero saber o que aconteceu com você, eu quero Bíblia. O que você tem da Bíblia para falar para mim? O que fala esse versículo? Pode me explicar esse versículo? Então você tem que pegar o versículo, você tem que ficar meia hora falando desse versículo. E não é enchendo de história. Fala 1 minuto do versículo e fala 29 minutos da tua história. Eu tive uma experiência com Deus, e de Deus, e muita experiência. Fala: calma, eu quero ver a minha história da Bíblia. Totalmente. Eu tive que mudar meus conceitos, eu tive que mudar coisas. Minha teologia mudou de pensamentos que eu tinha da minha época de seminário. Me mudou, me moldou, me ensinou. Eu aprendi muito e eu estou aprendendo ainda. E para me ensinar como trabalhar com criança, como ensinar, ver várias coisas assim. E é isso que aconteceu aqui na vida desse homem de Deus. Deus fala com ele, Deus transformou a vida dele, e ele vai ali em obediência. E Deus fala através de uma visão com ele. Agora, a questão que a gente vê aqui, irmãos, a Bíblia fala que muitas pessoas tiveram visões e sonhos na Bíblia, que Deus falou com ele. Mas hoje, Deus fala hoje através de sonhos e visões? Tem uns que creem que sim, tem outros que creem que não. Então, aqueles que creem que sim, Deus fala por sonhos e visões. O que eu quero falar para vocês têm que tomar muito cuidado de não ficar procurando só sonho e visão e revelação de Deus. É muito sonho, é muita visão, tem que ter uma revelação de Deus para fazer alguma coisa. A revelação está aqui, é a Bíblia. A revelação já está falada aqui, está anunciada. Então tem gente que é não, tem que ter uma revelação. Hoje em dia, tem gente que está vendo um anjo toda semana. Tem 52 semanas no ano, ele já viu 52 anjos no ano. Ele viu mais anjos do que Paulo, do que Pedro, do que João, do que Abraão. Quando ele vê então que é uma turma de anjos, aí é muita visão de anjos, de revelação de anjos e tal. Temos que tomar cuidado. Não sou contra, mas temos que tomar cuidado. Revelações. Para aqueles que creem, tome cuidado. Para aqueles que não creem, eu não creio em nada disso, eu sou cético. Não tem revelação, não tem mais nada, é só da Bíblia. Sim, mas a Bíblia também diz uma coisa, que Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele tem o poder de falar, de fazer tudo o que Ele quiser do jeito dEle. Quantos muçulmanos já se converteram através de sonhos? Ou de revelação ou de visão? Muitos. Muitos muçulmanos se converteram. Na nossa época, tem aquela lá, o Véu Rasgado, aquele livro O Véu Rasgado, best-seller de vendas. O testemunho dessa jovem de 19 anos para Afeganistão, se eu não me engano.
Afeganistão que fala, né? Então, que ela com 19 anos, ela tinha problema, ela era paraplégica, tudo, e Jesus apareceu para ela, ela foi curada no quarto dela, ela começou a andar, e ela foi curada, Jesus se revelou, ela foi salva, foi expulsa da família, foi amaldiçoada, passou uma perseguição enorme, mas ela creu no Senhor Jesus. Na França, tem um filósofo ali, francês também, quando ele estava na faculdade de filosofia, ele falou, ele conheceu um crente na faculdade, e ele falou assim, crente, queria discutir com ele. Eu falei, o que ele vai crer em Deus? O que esse rapaz? Ele falou assim, discute com ele. Eu falei, eu vou ler a Bíblia para discutir com ele, porque eu quero conhecer a Bíblia para discutir. Esse rapaz começou a ler a Bíblia. O que aconteceu? Deus se revelou para ele. Deus se revelou para ele, um ateu, filósofo, no meio dos estudos, foi totalmente transformado pelo poder de Deus, se converteu, e hoje ele é um apologeta, filósofo, que faz parte do Conselho Nacional de Evangelização da França. O testemunho dele foi tão forte, transformado, que mudou a vida dele. Então Deus se revela do jeito que Ele quer, e Ele faz ainda nos nossos meios, né? E esse rapaz, o Alex Masson, então convertido em um exemplo também. Deus, Ele tem poder para fazer isso, mas uma coisa eu sei, queridos, revelação de Deus é a Bíblia. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus, que Ele fale com você. E uma outra coisa que nós vemos, a revelação do Espírito Santo descendo sobre esses homens e essas mulheres ali. Como que foi isso? Cada um fica imaginando e quer a mesma coisa. Quantas vezes eu queria viver isso? Você entra numa casa para pregar e você começa a pregar, o Espírito Santo vem, e o povo começa, Gente, o que a gente mais quer é ver isso. No meio muçulmano que a gente trabalhou ali, Mali, 97% de muçulmano. Que a gente queria, uma vez eu fui no centro ali do Mali, era uma sexta-feira, meio-dia, fui para comprar cadeiras para a igreja. Cheguei lá, irmãos, o centro todo estava fechado, o centro da cidade, era horário de oração, todo mundo de joelho no chão, muçulmanos todos estendidos no chão, de joelho, orando, buscando, e tinha esqueci como que fala, o homem que fala lá, o líder muçulmano, que prega, o imã, e ele está falando, o microfone na cidade toda, todo mundo ouvindo, aí o momento eles falam, e todo mundo continua ajoelhando, e eu lá sozinho no meio daquilo, meu coração, falo, Deus, onde eu estou? Eu vim comprar cadeira para a nossa igreja, e eu olhava para os muçulmanos lá me olhando, gente, fiquei assim, naquele momento eles me olhavam assim, infiel, o que você está fazendo em pé aí? Nós estamos todos de joelho, adorando a Allah, tudo, e você está em pé, e eu lá em pé no meio deles. Não tinha nem como eu ir embora, irmãos. Eu queria ir embora, mas não tinha nenhum táxi ainda para poder me pegar, para me levar embora. Eu tive que ficar lá esperando as orações deles, mas eu estava assim numa loja, escondidinho ali. Tinha milhares e milhares orando. Essa situação. E eu falo, Deus, o que eu queria é pregar num lugar, o Santo Espírito vir, mas nunca aconteceu comigo. Só com Pedro. Só com Pedro. Mas Deus tem o seu jeito de salvar. Mas Deus veio e transformou a vida desse homem. Queridos, para finalizar, é para dizer, a graça de Deus é maravilhosa. Ela toca os corações das pessoas que você nem imagina. Ele quebra as barreiras. Ele quebra a teologia. Ele dá a visão. Mas uma coisa que Deus tem procurado nos nossos corações é servos fiéis, que possam obedecer a sua voz e praticar aquilo que Ele está pedindo. Vamos colocar em pé, eu gostaria de estar orando com vocês nesse momento. Deus preparou o coração de Cornélio, Deus preparou o coração de Pedro, para cumprir o plano de Deus. Coração de Cornélio, coração de Pedro, plano de Deus. Ação do Espírito Santo. Sensibilidade a Ele. Senhor, nós somos gratos, ó Deus, por essa revelação da Tua palavra aqui em Atos capítulo 10. Deus, que nós vemos que foi a primeira família de não-judeus que se converteram na Bíblia. E depois disso, Senhor, Deus começou a levantar outros apóstolos para irem para outros lugares.
para anunciar o evangelho aos não gentios. E Deus levanta Paulo, o apóstolo aos gentios. Mas começou aqui com Pedro, olhando. O Senhor teve que quebrar a teologia dele. O Senhor teve que revelar coisas para ele. O Senhor mostrou, ele obedeceu. Cornélio, um simples homem ali, querendo Deus, buscando Deus, estava próximo do reino de Deus, mas faltava um pouquinho ainda. E o Senhor usou Pedro para ir até lá e falar. Senhor, que Tu possas usar as nossas vidas, aonde nós estamos, aqui no ABC Paulista, em São Paulo, no Brasil, os missionários. Deus, que o Senhor usa-nos para sermos instrumentos de bênção nas Tuas mãos. Dai-nos sensibilidade do Espírito Santo para obedecer o Senhor e para praticar a Tua vontade, Deus. Muito obrigado. Obrigado por essa igreja, por esses irmãos que estão aqui hoje. Pai, eu oro para que o Senhor venha fortalecê-los na sua fé. Cada um deles, na sua fé individual. O Senhor fortaleça cada um deles. Fortaleça a liderança da igreja. O trabalho do ministério infantil. O ministério de louvor. O ministério, Senhor Deus, de jovens. Cada ministério, cada departamento dessa igreja seja abençoado, fortalecido, avivado, renovado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor continue abençoando essa casa de oração. O Senhor continue abençoando esses irmãos, essas irmãs. Abençoando as crianças, os mais idosos. Que cada um seja cheio do Senhor mesmo para cumprir a Tua ordem e a Tua missão, Pai, de anunciar as boas novas. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.